voz da comunidade. Ações e respostas das nossas necessidades. Apoio Cultural. acheianápolis.com.br. Olá, sou Hamilton Espíndola e esse é o seu programa A Voz da Comunidade. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, né? E é uma honra tê-la conosco nessa programação, que é a doutora Laura Landim. Doutora Laura Landim, ela é uma das diretora de evento da ASPA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. É advogada civil e família, né? Então ela trabalha nessas duas vertentes, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da experiência dela como uma das diretoras da ASPA, né? E também trabalhando nessa área do direito das pessoas, em especial com deficiência. Boa tarde, doutora Laura Landim, é um prazer tê-la conosco nessa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez podendo contribuir com a comunidade da ASPA e também com toda a família, né, dos pais autistas. Obrigado. Nós vamos começar a falar sobre uma lei que mudou a história dos autistas a nível, né, de nação, que é a Lei Berenice Piana. E é interessante, quando se trata nós, né, a comunidade em geral, quando ouve essa palavra Berenice Piana, existe uma grande especulativa, não é verdade? E nós queremos um pouco desmistificar, eu sei que o tempo é um pouco corrido, mas vamos falar um pouquinho sobre a Lei Berenice Piana, né, esse marco, né, o antes e o depois da Berenice Piana, dessa lei, que é a Lei 12.764, não é verdade? Isso. A lei trouxe algumas políticas, né, para poder inserir, trouxe algumas determinações referentes ao diagnóstico, política pública, para poder inserir, né, o TEA hoje em algumas políticas sociais, trazendo direito à saúde. Lá a gente pode ver determinação relativas ao tratamento de saúde, ao tratamento no ambiente escolar, entre outros, né, direitos assim tão importantes que seriam pela comunidade, pelo crescente número, né, hoje de autistas que nós estamos tendo com diagnósticos aqui no Brasil em geral. Então a lei ela trouxe a estabilidade, entre aspas, para as famílias, né, que têm um portador do TEA, que é o transtorno espectro autista. Isso, porque até então tinha políticas públicas, mas não específicas, né? O TEA hoje ele tem algumas necessidades específicas inerentes ao diagnóstico, ao tratamento, e aí a lei trouxe esse respaldo legal especificamente para as crianças, né, e os adultos que têm o diagnóstico de autismo. E fazendo uma dobradinha dessas leis federais, que a Berenice Piana foi em 2012, né? Isso. Aí nós tivemos inserido o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, né? Pela Lei 13.145. E inserindo, né, o TEA no Estatuto da Pessoa com Deficiência, outros direitos que já eram assegurados também foram incorporados, dentre vários, de estacionamento, enfim, que se a gente for prolongar aqui o programa, infelizmente não vai dar para a gente contemplar todos, mas foi inserido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, trazendo vários direitos que já tinha, né, estabelecido e, consequentemente, trazendo para o TEA também. E um artigo bacana que eu acho nessa lei, que é a Lei 13.146, né, do ano 2015, isso, é o artigo 9º, que fala sobre as prioridades. Prioridades. Né? Por exemplo, a criança, ou adolescente, ou adulto que tem o TEA, o transtorno do espectro, né? Existem as diferenças e os comportamentos. E a gente entende que, às vezes, a criança não consegue esperar, aguardar, tempo de espera, né? Em uma fila de um banco, né, supermercado, enfim. E esse artigo, ele dá um respaldo. O esperar é até um diagnóstico que os pais tratam muito nos consultórios. E essa lei trouxe esse respaldo, né? Na prioridade em estacionamento, né, e também filas de hospitais, clínicas, todos os ambientes públicos, né, dão esse direito para o TEA hoje ter uma prioridade e também prioridade processual, enfim. E falando em prioridades, existe aí uma gama muito grande
nessa questão das reduções de impostos. Eu gostaria de poder ouvir um pouquinho mais sobre esses detalhes com a doutora Laura Landim. E essa dúvida é muito importante, porque vários pais perguntam sobre isso, né, hoje. Então, nós temos uma lei federal que respalda a isenção de alguns impostos, redução de outros, né, que é o caso de ICMS, IPVA, IOF, IPTU, IPTU não, salvo o IPTU. E dá esse direito de isenção. Os pais, quando se fala de tributo estadual, eles podem procurar diretamente a entidade que é tributada, né, que é aquele benefício, faz o requerimento de benefício com os laudos atualizados, e aí eles já vão ter uma autorização, no caso, por exemplo, dos veículos, um exemplo, ele já pega uma autorização, já vai para poder financiar o carro totalmente isento desses impostos. Então, ele já pode fazer esse requerimento da isenção ou na Receita Federal, no caso dos impostos que são pelo Cefaz, né? Ou de IOF ou algum outro. Inclusive, também tem a dedução no imposto de renda também. Bacana. Então, quem tem interesse de ter um veículo novo... E o importante também, Hamilton, que é uma dúvida muito pertinente, é que nenhum desses direitos que nós estamos falando aqui até então, ele não tem necessidade de grau. Todas as mães perguntam, meu filho tem que ser grau máximo, grau... Não. O diagnóstico já dá o direito de todos esses direitos aqui que a gente já falou até então. Então, o diagnóstico de TEA, né, do autismo em si. Não precisa de ter grau, nem nada. Pode ser o leve, pode ser o moderado, pode ser o severo. A lei estabelece que o direito está para o diagnóstico, né, em relação ao diagnóstico e não pelo nivelamento ou qualquer outro tipo de critério do diagnóstico. Bacana, viu aí, pai? Você, pai, mãe, que está querendo aí adquirir o seu veículo. Isso. Pode ser o condutor, pode ser só um veículo, até R$70 mil, né, no caso dos veículos, e pode ser o condutor, e esse veículo sai no nome do beneficiado, né, que é o portador. Tá. Bacana. Agora nós queremos falar um pouquinho sobre um assunto que é muito especulativo, né, e todos vêm nos procurar sobre esse assunto, né, que é o LOAS, né, que é as Leis Orgânicas Assistenciais, né, que dá o link para o BPC, que é o Benefício Prestado Continuado. Né, então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, de quem entende do assunto, que é a advogada doutora Laura Landim. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre o LOAS. Isso. O LOAS, na verdade, o LOAS, né, ela é a lei orgânica, né, que estabelece o benefício que está inserido dentro dela, que é o BPC. Muitas mães também perguntam, meu filho pode aposentar? Na realidade, isso não é uma aposentadoria. Isso é um benefício de prestação continuada, assim como é o nome. Então, pelo diagnóstico, tem alguns requisitos na lei, que é ter até um quarto de salário mínimo, né, a família, renda per capita. Infelizmente, ainda é um requisito muito restritivo da lei. Essa palavra per capita, ela traz muita curiosidade, né? Curiosidade. Vem do latim per capita por cabeça, pessoa, né? Isso, por pessoa. Quer dizer que é um quarto do salário mínimo. Você divide a renda, né, da família, quem tem renda comprovada, divide pelo número de pessoas que ali vivem, né, e fazem esse requerimento. Nós já temos alguns julgados no Sul, não aqui em Goiás ainda, que já estão conseguindo derrubar esse requisito dessa lei, porque ele é muito restritivo. Bacana. E tem pessoas que têm a necessidade, mas às vezes tem um aposentado que mora na casa, né, e mora a avó e mais 2 netos. E as medicações... medicações de altíssimo custo, o tratamento da forma que algumas prescrições vêm, também é um tratamento caro, então as famílias ficam totalmente descobertas. Então, você conseguindo justificar isso... As terapias, assim, no sistema público de saúde, hoje ainda elas são bem restritas, né, pela deficiência mesmo que existe de pessoas, de entidades dispostas a fazer isso. Então, um quarto de salário mínimo, né, ser pessoa carente, ter o cadastro único, tem que ter agora, né, ir lá no CAD, tem que ter o CAD único, que aqui em Anápolis, fica ali no prédio ali do terminal, né,
Faz o CAD Secretaria de único. Desenvolvimento. Isso. E nesse primeiro requerimento, apesar de eu ser advogada e ter a bandeira que todo mundo tem que estar respaldado por um advogado, esse primeiro requerimento você não precisa de um advogado. Você pode pegar o laudo, fazer o agendamento no INSS, fazer a perícia e preencher os requisitos. Liga no 135. 135 ou diretamente na agência, né? E fazer o requerimento. Dificilmente sai de forma administrativa, mas esse primeiro passo a família pode dar, sim. Bacana, viu? Você que está aí com dúvida, né, da sua aposentadoria, não é aposentadoria. Não é aposentadoria. É BPC, benefício prestado continuado. Continuado, isso. Se a condição da família também mudar no curso desse benefício, ele pode inclusive ser cessado. Tá? Agora nós vamos falar de um assunto bacana, né? Que é a questão do passe livre, né, a nível federal, que vai ser os intermunicipais e os interestaduais. Interestaduais. É porque toda legislação, quando a gente pensa em benefício, legislação pátria, né, brasileira, primeiro ela vem da Constituição, depois disso vem uma lei federal, e cria-se a estadual e a municipal, né? Então existe hoje a lei do passe livre federal, que estabelece que quem tem o diagnóstico de TEA também pode fazer o requerimento para poder ter o trânsito intermunicipal e interestadual com isenção, né? E também para o seu acompanhante. Ele também tem um desconto nesse sentido. Mas o que acontece? Como é uma lei federal e depende de normativas estaduais, cada estado determina de uma forma. Tem estados que determinam que o acompanhante tem isenção também de 100%. Tem outros estados que não. E, consequentemente, os municípios também podem fazer isso, né? Então, tem que ser verificado a legislação federal, que normativa tudo, a do estado de Goiás e a de Anápolis, no caso, se for fazer esse requerimento aqui no município. É isso aí, gente. Tirando um pouco de dúvida aí para o nosso público autista, né, aqui na cidade de Anápolis, enfim, aonde que alcançar esse vídeo aí? A doutora Laura Landim veio aqui, né, nos ouviu, né, quando ligamos para ela veio nos atender, né, e acredito que com muito carinho, né, nós estamos agradecidos. Muito obrigado, doutora Laura Landim. Obrigada. Né, e vamos em frente. Né, e eu quero aqui deixar aqui, ó, bem aqui, você vai entrar em contato, você que é o líder, você que é presidente de bairro, você que tem alguma veia comunitária e quer falar um pouquinho do seu projeto, do seu trabalho, fale com o nosso amigo, vai estar aqui o número dele, né, o Valner, né, de Oliveira, o famoso Oliveira, que é o nosso produtor executivo, e ele vai poder estar agendando, né, o seu horário, o seu dia, para estar trazendo aqui as suas informações e fazendo essa entrevista bacana aqui conosco, beleza? Eu sou o Rei Hamilton Espíndola e aqui é o seu programa A Voz da Comunidade. Voz da Comunidade. Ações e respostas das nossas necessidades. Apoio Cultural. acheianápolis.com.br. Site de compras, serviços, produtos, notícias e lista telefônica online. No acheianápolis.com.br você encontra milhares de telefones de profissionais e fornecedores de produtos inteiramente a seu dispor. Acesse já www.acheianápolis.com.br e fique tranquilo. Voz da Comunidade.